Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E, gente, hoje eu tenho aqui uma convidada incrível. Ela não sabe, né? Mas faz tempo que eu estou de olho no trabalho dela, faz tempo que eu conheço, que eu vou mostrar aqui o livro que ela fez, e eu estou muito feliz e emocionada que ela aceitou vir aqui e conversar e dividir, né? Porque essa mulher, gente, é a sabedoria em pessoa. A hora que ela começar a falar aqui. Leila Ribeiro, ela é cofundadora da Sala e especialista em processos de aprendizagem inovadores, né? E a Leila, ela vai contar melhor para vocês, mas ela escreveu esse livro aqui, o Aprenda... não está aparecendo aqui por causa do fundo, né? Mas é o Aprenda, Desaprenda e Reaprenda, né? Quero começar falando, gente, que é um livro que você tem que ter do seu lado ali, não é para ler só uma vez, né? É para você ler, reler e continuar relendo. E a gente vai experimentar aqui, conversar um pouquinho, né? Explorar o mundo fascinante da aprendizagem na era da inteligência artificial. Leila, muito obrigada pela sua presença, né? Eu já quero começar fazendo aqui a primeira pergunta para você. A sua trajetória de vida, ela é fascinante, né? Desde ali da fundação da Sala até as suas pesquisas acadêmicas. Eu queria que você contasse um pouquinho aqui para todo mundo, né? Quais são essas experiências e, principalmente, como que elas moldaram a sua visão sobre aprendizagem e inovação? Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Maíra. Muito legal aqui esse programa. Ela estava me contando aqui antes toda a história do programa, então eu achei muito bacana, muito interessante. Parabéns a todos os envolvidos. Vou contar rapidamente aqui um pouco sobre essa minha trajetória, que é um pouco diferente, mas não muito diferente da maioria que se interessa realmente aí pelo mundo da educação, né? Que a gente é curioso, vai explorando cada vez mais, né? Mas a minha história começa com vou começar com eu estudante. Eu estudante, em algum momento da vida, eu fiquei muito apaixonada por inglês. Eu sou de periferia, sou da periferia aqui de Brasília, chamada Ceilândia, e numa época que não existia internet, sim, gente, existiam pessoas que viveram na era antes da internet. Eu sou uma. E nessa época, antes da internet, era um mundo muito diferente, muito difícil o acesso ao conhecimento, né? E nessa de gostar de uma língua estrangeira, era um pouco mais ainda difícil o acesso a materiais estrangeiros, né? Então, eu me apaixonei por U2, era a banda paixão do meu momento. E minha mãe acabou conseguindo uma vaga para mim numa escola pública de línguas. Aqui em Brasília a gente tem uns centros, são chamados de CIL, que é Centro Interescolar de Línguas. E aí tem em cada cidade tem um desses núcleos. E minha mãe conseguiu lá uma vaguinha para mim, então eu fiquei toda feliz, né? Ali estava bem naquela época, início mesmo da adolescência e tal, então toda empolgada, vou aprender as letras e tal. Então cheguei lá, não foi bem assim, né? As aulas tinham toda uma regra, tinha todas as coisas acontecendo, mas mesmo assim era muito divertido. E tinha um detalhe muito importante, que era, quando você chegava na sala de aula, você já tinha que falar em inglês. Mas como é que eu ia falar inglês? Eu nunca tinha visto inglês na minha vida, a não ser nas músicas. Então tudo era muito difícil na minha cabecinha ali de pré-adolescente. Só que eu tinha uma coisa que era assim, tá bom, eu não sei, mas eu vou inventar. Então, as palavras aí o famoso rebolation, né, gente, que a gente dá ali, foram sendo criadas, né, eu falava isso dentro de sala de aula, e por alguma situação, não sei porquê, a professora não curtiu muito aquilo. E ela começou a
realmente brigar comigo, não era uma coisa de orientar, era brigar mesmo porque eu estava fazendo aquilo. Acho que ela achou que eu estava meio que implicando com ela, não sei, coisa de adolescente, né? Porque não é fácil dar aula para adolescente, né? A gente vai combinar. E aí, eu acho que ela pensou que era isso. No fim das contas, chegou um momento ali da minha avaliação, obviamente eu não fui muito bem, e aí ela virou para mim e falou: Olha, minha filha, vai procurar outra coisa do que você fazer, porque inglês mesmo você nunca vai aprender. E aquilo me marcou muito profundamente, porque eu era uma criança ali, uma pré-adolescente, toda empolgada para aprender uma língua, e alguém muito que eu confiava muito, que era um professor, né, uma professora, me disse que eu não ia aprender. Aquilo me marcou e eu acreditei. E eu fui lá, tranquei, mas a vida é muito doida e a coisa da língua inglesa nunca parou de bater na minha porta. Fim das contas, me tornei uma professora de língua inglesa por um bom tempo, fui dar aula de inglês, e ali, naquele momento, eu prometi a mim mesmo que nunca mais ninguém que passasse pela minha sala de aula ia passar por aquela situação. Poderia viver isso até em outros lugares, mas na minha sala de aula de jeito nenhum. Então foi aí que eu comecei, essa historinha toda é para contar do tanto que eu sempre fui curiosa em descobrir formas mais interessantes de envolver os alunos para que eles continuassem a caminhada deles ali, de motivação de aprendizagem de língua inglesa, que a gente sabe que no Brasil isso não é fácil. A gente não é uma comunidade falante de língua inglesa. Eu sempre dei aula também em escolas menores, né? Uma ou outra eu fui para uma escola maior, mas eram escolas que os alunos tinham esse perfil também de pouco acesso, então tudo era muito difícil para que aquela aprendizagem continuasse. Então eu tinha muito, muito interesse em descobrir coisas novas. Então era o tempo inteiro, era game aqui, era uma coisa ali, e nessa eu fui parar na linguística aplicada, na UNB, para entender um pouco mais essa história da minha vida acadêmica, que eu fui indo profundamente. Então, eu fiz linguística aplicada, fiz design, fiz doutorado em ciência da informação, fiz um pós-doc em design. A pessoa, gente, maluca, só estuda, doida. Sim, gente, eu adoro estudar mesmo por causa dessa coisa do sempre tá querendo saber como que eu posso entender mais para ajudar mais as outras pessoas na aprendizagem. E foi assim o meu caminho, que eu fui indo para a linguística aplicada para entender mais sobre língua inglesa, acabei entendendo mais sobre formação de professores, aquilo me interessou, eu falei, eu acho que eu quero ir para esse caminho aqui. Dali a pouco eu estava dando aula de inglês para curso de tecnologia, a tecnologia me ganhou ali, eu falei, isso que é legal. Eu comecei a estudar mais sobre tecnologia. É isso, eu vou abrindo as portas. A porta abriu para mim e falou: olha, isso aqui é bacana, eu vou saber um pouco mais sobre isso aqui. Então, respondendo a sua pergunta, esses são os caminhos que me fizeram entender como isso impactou a minha forma de ver a aprendizagem, de entender todo esse processo, tanto para mim quanto para o outro, foi explorando outros caminhos. Eu nunca parei só no caminho da educação, que eu vejo que às vezes é um grande problema na área de formação, na área da educação. A gente fica enmesmado, então a gente só vai atrás do conhecimento que está dentro do nosso cercadinho. Então, é uma coisa que eu fiz muito foi sair para outras áreas, entender o que estava acontecendo, como as coisas estavam conversando e fazendo muito a ponte, tipo, isso que está acontecendo nessa área, pô, isso aqui, como é que eu trago isso aqui para cá? Como é que isso aqui funciona aqui? Como é que isso aqui dá match aqui? E foi nessa hora que eu fui descobrindo, tanto que eu já fazia algumas coisas sem ser intencional, mas eu já fazia, e outras coisas que eu falei, olha, isso aqui dá muito certo com o que a gente está fazendo aqui, né? Então foi esse último caminho que eu trilhei, foi o do design e educação, onde eu percebi muito essa relação que tinha, e não só estou falando ali de design instrucional, eu estou falando realmente dos processos, de como a gente
leva esse conhecimento do design para dentro da educação e como ele é poderoso para uma propulsão para uma educação que de fato seja o que a gente chama de disruptivo, que é essa relação do quebrar com esse modelo convencional. Quando eu falo esse modelo convencional, é desse que eu vivenciei, que ainda existe muito, né? A gente acha que mudou, não mudou, não. Tem muito ainda esse lugar de uma aprendizagem que você fica sentado e tem uma única pessoa dizendo ali algo e ela é considerada como o único veículo ali de informação ou como a única autoridade ali naquele local e não tem um espaço de troca, de conhecimento, e sim muito do que o Paulo Freire falava da educação bancária, né, que a gente conhece tanto. Ainda tem muito disso na nossa educação e a gente precisa avançar nisso. Isso eu estou falando de educação formal, né? A gente tem outros lugares, educação corporativa e tudo mais, de onde eu também trabalho, que acaba levando esses requisitos da educação formal para esse lugar. Né? Então, quando você chega numa educação corporativa onde as coisas são muito verticalizadas, muito fechadas, você ainda leva esse mesmo movimento, né? Você transpõe esse modelo de aprendizagem que a gente vive a nossa educação, né, o tempo inteiro, você transfere para outras áreas, né? Então, isso é algo que a gente precisa realmente quebrar e trazer para esse lugar do que eu chamo aqui de educação disruptiva. Seria isso. Não sei se eu respondi. Leila, nossa, uma aula, né, gente? Não tem nem o que dizer assim de tão profundo, né? Mas eu queria comentar uma coisa. Quando você conta da sua experiência, né? E acho que é uma coisa legal para a audiência saber também, exatamente esse sentimento e essa maturidade em enxergar os processos, a gente consegue ver na leitura do seu livro, né? Por isso que eu acho que é um livro que ele impacta tanto, porque principalmente para quem é docente, gente, vou fazer um parênteses, né? É claro que é um livro aí que ele fala muito de educação, mas ele também serve para a vida, né? Então, as pessoas de qualquer área aí, né? A gente tem aqui os estudantes universitários que acompanham a gente, né? A gente tem aqui o pessoal da docência que acompanha o canal também, mas para qualquer área, eu acho que vocês vão conseguir enxergar esses ecos, né? Dessa vivência que a Leila está contando aqui na entrevista para a gente, né? E eu acho que isso é interessante, Leila, porque uma coisa que me chama atenção é você fazer essa imersão nos contextos também não convencionais, né? É claro que o contexto convencional ele é importante, mas a gente também consegue beber de outras fontes quando a gente vai, né, para outros contextos. O que eu queria saber é que como essas experiências, né, de emergir nesses contextos diferentes, como que elas impactaram na sua compreensão sobre os processos de aprendizagem, né? E como que você vê, assim, a aplicação em ambientes mais tradicionais? É sempre complexo a gente pensar na aplicação, que depende de tantos fatores, mas eu vou falar um pouquinho, inclusive até do meu trabalho de pós-doutorado, que foi dentro da área do design, e aí eu estava ali muito apaixonada ali, né, por todas aquelas questões do design, estava ali totalmente imersa no design participativo, design thinking, enfim, todo o processo do design, e aquilo me deixou muito motivada a entender se aquilo ali, misturado com, né, no processo de aprendizagem, se de fato aquilo acontecia nos lugares, que como na verdade eu peguei uma frase que é do José Pacheco, ele fala assim: "A aprendizagem está em todo lugar, até na internet que é lugar nenhum". Eu amo essa frase dele. E aí eu falei assim: "Será que tá mesmo? Será? Vamos testar? Vamos testar". E aí eu, resolvi pensar nessa abordagem ali no pós-doc, né, nessa pesquisa, e por coincidência, né, eu estava num momento de uma viagem que eu ia fazer para um evento no Texas, que se chama South by Southwest,
que é o SXSW, que é um dos maiores eventos de criatividade e inovação, muito falado, muito conhecido, e eu estava indo lá acho que era a segunda vez que eu estava indo, a primeira vez foi muito confuso, para mim é um evento muito, que para uma cidade inteira e tal, e aí quando foi nessa segunda vez eu falei assim, já que eu estou indo para lá e tem tanta coisa que acontece lá, eu vou explorar os arredores, vou explorar o evento e o que acontece ao redor, porque é tudo muito impactante nesta época lá. E eu tive a sorte de estar acontecendo várias também é, exposições, coisas que estavam acontecendo que eram totalmente diferentes naquele tempo. E vou aproveitar e vou fazer isso parte da minha pesquisa. Então, parte da minha pesquisa era isso, era eu mapear esses lugares diferentes, que eram ditos convencionais, mas que estavam quebrando com aquele convencional. Então, eu fui em universidade, que quebra esse convencional, escolas também, mas além desses lugares formais, né, escritórios, com esse modelo também que quebrava com essa verticalização, eu fui em outros lugares, assim, bem away, tipo, fui numa montanha, que se chama Salvation Mountain, que ela foi pintada por uma pessoa no meio do deserto, uma única pessoa pintou esse negócio. Falei, será que tem aprendizagem lá? E aí eu fui numa praça, onde tinha, né, várias coisas de skate, halfs e tal. Aí eu falei assim: que acontece lá? Que tipo de aprendizagem que acontece no meio da rua? Será que acontece?" E aí eu fui indo nesses lugares, assim, que eram muito diferentes, mas como que aquilo acontecia ali? Como que as pessoas se comportavam ali? Ou o que aquilo ali trazia de insumo para as pessoas? Eu fiz disso uma série no YouTube, então está disponível no canal da Sala. O canal da Sala no YouTube é Sala Oficial, e aí tem uma playlist lá só com esses lugares, nesse mapeamento que a gente fez, que a gente chamou os lugares, como é que é? Os lugares mais incríveis para se aprender no mundo, só que não era no mundo, é só um lugar que a gente foi, mas enfim. E foi muito divertido ver isso, porque qual foi o impacto disso? Foi entender o quanto aquilo é inspirador para você tentar trazer para o seu local. É lógico que ali tem vários outros fatores e contextos que vai ser grana, vai ser investimento ali de alguma pessoa, apoio, incentivos, mas quando você retira isso, que era a proposta da minha pesquisa, o que sobra? O que tem aqui que fez isso tudo aqui apostar nisso aqui? E é esse pedacinho aqui que me interessa, não é esse investimento todo, é o que sobrou desse pedaço aqui que a gente pode trazer para a nossa realidade. Então foi nesse lugar que eu fiz, inclusive, os vídeos no YouTube. É tipo, tá, isso tudo eu explicava e tal, agora como é que eu aterrizo isso aqui para o que a gente faz? Então, por exemplo, a coisa da montanha, como eu falei, né? O que tem lá? O que fez aquilo ser diferente? Foi um processo, inclusive, de erro que aconteceu. Essa pessoa que pintou essa montanha foi um resultado de um erro que tinha dado antes para ela. Ela tentou fazer um balão, que inclusive esse balão depois a gente achou num museu, enfim, tá tudo lá escrito, mas ela tentou fazer um balão e o balão deu errado. Ela queria escrever palavras de amor, era um poeta, enfim, queria escrever palavras de amor, jogar nesse balão para sair pelo mundo. Deu tudo errado. Deu muito errado. E ele ficou muito frustrado, cheio de tinta, de coisa lá, e ele no meio do deserto sem aquele balão voar. E aí, de repente, ele viu uma montanha, ele falou: quer saber? Eu vou pintar aqui nessa montanha. E ele pintou uma montanha belíssima, lindíssima. Eles falaram: ai, que massa, olha que história de superação. A montanha desmanchou. E ele ficou arrasado de novo. Como que ele faz com isso agora? Nananã. Aí ele achou uma outra montanha ainda maior. Ele falou: vou atrás desse desafio ainda maior. E pintou uma outra montanha ainda maior. Depois de um tempo, tem um ponto essa minha história, gente, tá? Depois de um tempo, ele
Veio o governo e falou assim, não, aqui tem que derrubar essa montanha aqui, ó. Isso aqui está fazendo mal pro solo, que eles queriam ali pegar o local, né? E aí a comunidade toda local se mobilizou, porque aquela montanha levava pessoas ali para aquela comunidade, conheciam aquele lugar, então aquilo era importante para aquela comunidade. Então, algo que era um momentinho dele ali de frustração, que ele estava querendo, no fim das contas, ele atingiu ali o final dele. Ele queria transmitir palavras de amor e as pessoas estavam comovidas ali para que aquelas palavras de amor não pudessem sair dali daquela montanha e não fossem destruídas. Hoje, essa montanha é considerada um patrimônio histórico do país, enfim, e fica nos Estados Unidos, tá, gente? E ninguém pode tocar nessa montanha. Então, olha o caminho disso tudo, sabe? É essa essência que a gente tem que trazer para essa aprendizagem. O que a gente vê nisso tudo? Qual foi a aprendizagem que aconteceu ali e como a gente leva isso aqui para as nossas práticas, seja a prática docente, seja uma prática de aprendizagem nossa. Como é que a gente mostra que o erro é um processo de aprendizagem e que a gente só evolui com ele, que a gente só abre novas portas e oportunidades, quando inclusive a gente sai para outros caminhos, né? Ele tinha um balão, ele queria que voasse o negócio, de repente ele botou aquilo fixo no meio do deserto, né? Então, né? Olha a coragem de pensar em algo que era o completo oposto daquele que ele tinha pensado. Então, são essas coisas que eu fui vendo nesses lugares que eu fiz o mapeamento, nas minhas pesquisas, os meus projetos, eles sempre estavam baseados nesses desafios. Como é que eu posso fazer uma formação de professor, isso foi no meu doutorado, como é que eu posso fazer uma formação de professor que fala de letramento informacional, letramento digital, e sai completamente do convencional? Então, por exemplo, nesse meu projeto do doutorado, inclusive também está na internet, vocês podem encontrar, chamava Curioser Lab. O Curioser, ele era uma parada muito experimental, maluca que eu fiz. Eu falei, eu quero experimentar uma coisa mais louca que eu já pensei sobre uma formação de professores. Então, eu saí levando as pessoas para andarem de bicicleta, fazer um piquenique no meio da universidade, fiz aula de circo, levei o pessoal aqui em Brasília, tem um lago artificial, chama Lago Paranoá, levei esse pessoal para o Lago Paranoá, botei todo mundo dentro de um caiaque, tudo isso tinha um sentido, tá? Científico, inclusive, gente. Botei todo mundo dentro para poder fazer umas atividades malucas, e era sobre letramento informacional e midiático. E eu estava colocando isso daquela maneira para as pessoas vivenciarem a prática daqueles conceitos. O que significava aquilo? Então, no fim das contas, eu acho que é esse o lugar do como os projetos, né, que a gente está envolvido, sejam eles acadêmicos, sejam eles ali no trabalho, alguma coisa, a gente tem que colocar esse entusiasmo, essa vontade de tentar trazer algo novo. Não é fácil. Você vai escutar muito não, você vai escutar que você é maluca, você vai escutar coisas que todo mundo só vai reconhecer que é legal depois que ele estiver pronto e os resultados tiverem sido alcançados. Mas até lá, tem muita barreira, mas elas valem a pena de você experimentar e ir quebrando, porque as pessoas ao seu redor também vão ficando motivadas com aquilo ali. Não é um processo que eu digo que é o mais simples e o mais fácil, mas ele é muito gratificante quando você vai colocando isso na sua vivência, sabe? É realmente muito legal. Eu adoro fazer esses desafios. Leila, que Acho que seria incrível, né? isso. Que história maravilhosa. Eu fico te ouvindo, né? E fico pensando também que a gente tende a pensar na aprendizagem como uma oportunidade. Só que, olha que legal você trazer um foco diferente, um prisma diferente, né? Se antigamente essa oportunidade ela estava muito mais relacionada à chance de você galgar outros patamares à medida que você vai aprendendo, é muito gostoso te ouvir dizer que a aprendizagem também pode ser uma chance de você olhar diferente para si mesmo,
para as realidades, para o mundo, né? E você ter essa oportunidade também de inovar, né? É uma palavra que você traz forte aí também. Eu fiquei pensando aqui, né, que a gente está vivendo um momento muito peculiar, que é a ascensão da inteligência artificial, né? Ela está aparecendo aí em muitos contextos, e no contexto educacional, ora ela é benquista, né? Ora ela ainda é uma inimiga. O que eu queria te perguntar um pouquinho é quais os desafios e também as oportunidades que você enxerga para transformar a educação na perspectiva da inteligência artificial. E como que você acha que nós, né? E, gente, aqui nós, enquanto seres humanos, né? Não só enquanto docentes, mas seres humanos aí. Como que a gente pode aproveitar a inteligência artificial para impulsionar a aprendizagem de maneira significativa? É a pergunta de milhão. Mas eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que lembrar agora, exatamente nesse momento histórico, estamos no dia 9 de janeiro, isso aqui vai depois, inclusive, gente, desculpa aí. Mas nesse exato momento histórico, 2024, a gente tem que lembrar que ninguém, a não ser cientistas que de fato estudam isso há muitos anos, ninguém tem resposta. A gente está todo mundo vivendo isso exatamente nesse mesmo momento. Uns mais, porque, sei lá, estão experimentando mais, outros menos, porque talvez não tenha acesso ou não tenha interesse, mas essa vivência histórica está todo mundo nesse mesmo lugar, exceto, como eu disse, esses cientistas que estão realmente ali focados nisso, ou as pessoas de tecnologia que estão desenvolvendo. Então, tem muita especulação, tem muita vontade, desejo nas falas de qualquer pessoa que estiver falando sobre inteligência artificial. E vai ter muito viés do olhar dessa pessoa. Então, acho que são pontos importantes para a gente olhar para quem está falando sobre aquele assunto. Então, muito importante sobre isso. Então, vieses que eu tenho. Esse é o meu viés. Eu acredito na inovação, eu acho que a gente tem que experimentar as coisas novas, eu acho que tem que dar espaço para isso tudo. Eu estudo sobre futurismo, sobre letramento de futuros, então a forma como eu vejo especulação, como eu penso os futuros, é um pouco diferente da maioria. Eu faço geralmente muito um processo de olhar estrategicamente, de olhar diversos ângulos, né? Nós do design também, a gente olha muito os diversos ângulos, a gente tem um olhar muito holístico para poder saber fazer uma abstração e trabalhar naquilo que a gente precisa trabalhar. Então, tudo isso influencia a fala que eu vou ter aqui. Então, é importante que todo mundo entenda um pouco sobre isso. Então, sobre a inteligência artificial, ela já está no meio de nós há muito tempo. Ela está evoluindo, né? É diferente. Então, quando a gente teve ali um momento que o buscador, né, que a gente tem na internet, começava a digitar e ele completava, e de uma maneira extremamente personalizada para cada buscador, para cada computador, isso já mostra ali esse começo do desenvolvimento dessa inteligência artificial que já estava acontecendo por ali, de uma forma mais algorítmica, de uma forma mais simples. Então, a gente tem que lembrar que inteligência artificial não é uma coisa, né? Tipo, é o chat GPT, né? A gente está com ele muito em voga agora. Mas não é, o chat GPT não é a inteligência artificial. Ele é uma inteligência artificial, mas ele não é a inteligência artificial, isso é um ponto importante. Ele se popularizou, o que fez esse assunto vir muito à tona. Esse é o lugar muito importante e interessante do ChatGPT, porque ele usou aquilo que é o mais simples que a gente usa, um chat. Todo mundo sabe usar um chat. Só que isso já evoluiu, a gente já tem outras coisas, a gente já tem vídeo, já tem imagem, já tem áudio, já tem vários outros formatos, né, usando inteligência artificial. E esse é um lugar.
ele se popularizou. Mas existe alguns mapas que mostram ali a inteligência artificial e mostra que ele é só um pedacinho de várias outras que estão aqui sendo desenvolvidas. Então, até o que a gente está vendo de inteligência artificial ainda está num lugar extremamente ferramental. A gente está num lugar superficial do que está por vir. Eu acho que é um ponto também importante da gente entender. Porque eu vejo muitas vezes a discussão sendo levada para um lado que é igual o surgimento da internet, né, para a educação, geralmente fala isso, você não tem que se preocupar e tal. Na verdade, até essa fala mesmo é algo que a gente tem que refletir. O próprio surgimento da internet já veio e quebrou bastante dos nossos modelos e as nossas condições de aprendizagem, de comunicação, do relacional. Só que a gente entrou tão de cabeça, principalmente com o surgimento das redes sociais, porque era muito bom, era muito legal, a gente só dava ok e entrava, só colocava o nosso e-mail e entrava. Só que hoje, sei lá, tem o quê? Uns 20 anos depois das redes sociais, um pouco mais, a gente tem vivenciado muitos dos impactos que isso teve na nossa vida, que a gente entrou e meio que não ligou. Então, algumas coisas. Fake news sempre existiu, mas com a rede social, a gente teve isso de uma maneira muito potencializada, né? Recentemente, tem vários estudos que mostram o quanto que perfis, né, que são considerados falsos, e a gente já tem, por exemplo, os robôs aí acontecendo, esses robozinhos acontecendo, que espalhou de uma maneira muito mais rápido esse problema que a gente vive hoje. É um problema mundial, global, não é do Brasil, gente. É um problema que eu trato isso, por exemplo, nas minhas pesquisas, e já tinha muita gente mais antes de mim, né, obviamente, outros pesquisadores, que eu falava disso em 2000 e... Deixa eu fazer as contas aqui, gente. 2009, não, 2010 já, eu estava falando de fake news, de letramento informacional, da gente falando sobre esses assuntos, e a gente já está aqui ainda falando disso, e a gente não conseguiu resolver, porque a gente não sabe lidar ainda com a rede social, a gente não sabe lidar ainda com a internet. Olha que doideira! Então, a gente dizer que é só com uma nova ferramenta, a inteligência artificial, assim como foi da internet, é um momento até mesmo para a gente refletir. Tipo, a gente não cuidou muito bem, não, sabe? Teve muito problema aí que a gente foi deixando para trás. E a gente está entrando num outro lugar um pouquinho mais profundo, que vai ter um impacto que não é só ferramental. Enquanto ele é ferramental, a inteligência artificial tá maneiro, tá ótimo, porque a gente ainda tem lugares ali de estar no controle, de estar usando. Só que a gente vai ter tem um TED, eu posso te mandar depois, Maíra, para você colocar aqui no vídeo, mas tem um TED muito legal que é desses cientistas sobre inteligência artificial, que eu estudei isso há muitos anos, e ele fala muito sobre a pluralidade da inteligência artificial que a gente tem que prestar atenção. Então, a inteligência artificial, ela tem um momento em que ela pode ser esse ferramental, então ela vai estar aqui como um auxiliar do ser humano, então o ser humano ainda é um agente e a inteligência artificial ainda ela é só um auxiliar, mas tem um outro lugar em que o ser humano já não é mais tão importante, então ele vai ter um lugar muito menor e a inteligência artificial vai cuidar mais desses processos porque eles são mais automatizáveis, então o ser humano vai ter um lugar muito menos de destaque. A gente vai ter um outro lugar que a inteligência artificial vai rodar sozinha, não vai precisar de ser humano. Então ela vai chegar aqui, vai tomar conta e vai sair fora aqui esse ser humano. No entanto, também teremos lugares em que a inteligência artificial não vai ter como nos substituir, porque vai ser um lugar que realmente o nosso poder crítico vai influenciar demais aqui nessas tomadas de decisão, por exemplo, nessas situações. Então,
não é um único lugar que a gente tem. É ou não é ferramenta? Vai ou não vai substituir o ser humano? Não é dual, assim. A gente tem vários momentos. Agora, falando sobre a educação em si, como que a gente ensina pessoas num mundo em que vai ser completamente diferente do que a gente conheceu? Eu comecei brincando lá no início, falando que eu nasci num mundo que não tinha internet. Então, a forma como a gente trabalha a educação mudou, já lá nesse momento, né? Então, eu, para aprender inglês, eu tinha que ir numa banca de revista, comprar uma revista para ver ali a letra da música que eu gostava, esperar passar na rádio para gravar na fita no horário que estava sem o comercial. Eu sei que tem muitos que vão se identificar com isso aqui. E hoje em dia eu abro o meu Spotify, escolho qual é a música, já vem a letra, já vem ali mostrando, inclusive, qual momento eu escuto. E aqui, ó, aplicativo, só tive que dar meus dados. Não é só, tá, gente? Estou brincando aqui, né? Que tem muita coisa para envolver, não vamos chegar nesse assunto. Mas, então, a gente tem aqui toda essa mudança de uma forma de aprendizagem, que tinha um esforço diferente do esforço que tem desse outro lugar. Isso quer dizer que é melhor ou pior? Não, quer dizer que é só diferente. E a gente tem que prestar atenção no que é diferente. O que está ficando diferente? Porque senão a gente fica. Desculpa. A gente fica numa linguagem muito aquém do estudante. Só um minutinho. Muito aquém do estudante. Ou seja, ele está falando, vou pegar esse exemplo que eu estava aqui, ele está falando de Spotify para aprender inglês e você está falando para ele ir numa banca de jornal comprar uma revista. Então, isso vai acontecer quando cada vez mais isso tiver popular e os estudantes vão ter mais acesso a essas ferramentas, que ainda vai estar nesse lugar ferramental, e você ainda vai estar brigando com isso, do tipo, não, mas eu quero que você faça daquele outro jeito, eu quero que você copie da Barça, sabe? Eu quero que não da Wikipedia, e assim vai. Então, não é sobre o ferramental um apego, mas é como que você enxerga o processo de aprendizagem. Eu acho que isso é muito importante, porque é o processo que importa, não é o que vem ou o que vai. O que vem ou o que vai, você tem que entender por um prisma muito crítico, sobre questões éticas. A gente está falando de situações sérias que nós vamos viver enquanto sociedade, onde a gente vai ter um número muito massivo de pessoas perdendo seus empregos e ainda sem ter uma nova habilitação ali, novos desenvolvimentos de habilidades para enfrentar esses novos cenários. E é nesse lugar que a gente tem que estar como educador. O que eu posso fazer como educador aqui para dar um ferramental ou dar oportunidades, principalmente mais do que o ferramental, dar oportunidades para o desenvolvimento dessas novas habilidades que vão ser necessárias. Qual é o espaço que eu estou dando na minha sala de aula para que desenvolvam essas novas habilidades? E quando a gente olha no Fórum Econômico Mundial, que lista ali geralmente essas habilidades que vão ser necessárias para esse futuro, quando você olha, a maior parte dela não está envolvida com o desenvolvimento muito de hardware. Está aqui, ó, muito no desenvolvimento cognitivo, da forma de pensar, da forma de trabalhar diferente. Então, tem uns 2 anos para cá, mais ou menos, que no Fórum Econômico Mundial aparece na lista sobre aprendizagem ativa, está escrito lá. E não é uma lista para professores, gente, é uma lista do Fórum Econômico Mundial, falando sobre economia, falando para o mundo inteiro sobre a necessidade. Ou seja, a aprendizagem vai estar aqui no topo. Eu vou precisar o tempo inteiro aprender, e aprender rápido, e aprender de maneiras diferentes, porque o mundo está nessa mudança. Resgatando aquela história lá do South by Southwest, eu fui ano passado novamente para esse evento e teve uma moça
uma mulher que estava dando uma palestra, esqueci o nome dela, desculpa, mas ela estava dando uma palestra e ela era uma empresária e ela estava falando sobre como montar times que fossem extremamente potentes dentro das empresas para acompanhar essa evolução, porque a empresa em si ela não dá conta de acompanhar, ela tem todo o operacional que ela precisa rodar ali para gerar os lucros dela lá. Mas e a inovação? Como é que faz? A proposta dela precisa criar um núcleo aqui que vai estar trabalhando isso, trazendo essas novidades e falando, é assim que a gente vai colocar aqui na nossa empresa. E aí ela deu uma lista de nomes, de 10 nomes ali de profissionais, profissões, né? 10 profissões que deveriam estar nesse time, que ela chamava até de Rabbit Team, que seria um time mais tipo um coelhinho, mais rápido ali, que está sempre trazendo as coisas, está sempre com a novidade na ponta da língua. E sabe qual era o primeiro nome que ela colocou ali? Educador. Olha só, falando de empresa, falando de negócio, não era de educação. E aí, quando eu apresento isso, inclusive nas minhas palestras, aí fica todo mundo assim, mas eu não sei se eu daria conta. É esse o ponto, sabe? O quanto você está olhando para o mundo, ou o quanto você ainda está preso numa caixinha, num livro, num, no currículo, né? Eu escuto muito isso. Ah, Leila, é legal isso tudo que você está falando. Como é que eu coloco isso na prática? Gente, sendo disruptivo, sendo essa pessoa que vai ter a coragem de quebrar alguns padrões. Não é fácil, é doloroso, mas é interessante. Dá para você fazer, dá para você conhecer novas coisas. Saia do seu mundinho convencional, saia do mundinho da educação e vai olhar outras coisas que estão acontecendo ao redor. Então, isso é uma das coisas que eu coloco, inclusive, no meu livro, que é o framework do Reaprenda. Acho que não vai focar. Tá focando, meninas? Pera. Não vai focar. Ela vai colocar aqui para vocês, não vai? Então, Sim. aqui, ó, esse framework do Reaprenda, ele ao redor tem as alavancas, que eu chamo, e dentro seria o assunto que você quer falar, que você quer trabalhar, enfim. Aqui eu colocava abordagem de design, modelo mental disruptivo e modelo mental de design. E essas alavancas, elas não mudam, tá? Elas ficam alavancas que vão sempre acontecer. Quais são essas alavancas que fazem essa roda girar? Essas alavancas são o facilitador, ou seja, aquele que é o educador que vai facilitar aquela aprendizagem, ele precisa ter essa postura de saber que ele vai ser a ponte entre a aprendizagem, né, do conhecimento. Ele não é o conhecimento, ele é a ponte que vai levar e vai ajudar as pessoas a atravessar essa ponte. Então, ele tem que ter esse lugar de mediador, né, ele tem que ter essa visão, esse comportamento. Ali também o ambiente é muito fundamental, então não adianta você também ser todo para frente ali e o seu ambiente ser um ambiente que não permite de jeito nenhum, mesmo que sejam micro quebras ali, né? Então é difícil realmente acontecer. Então o ambiente tem que ser realmente proporcionar que isso aconteça. Eu até brinco, que eu falo assim, quando você entra numa sala de aula que está todo mundo enfileirado, você já entra sabendo o tipo de aula que você vai ter. Quando você entra e ela está, sei lá, em círculo, está em grupos, os alunos até entram e falam assim, a aula hoje é diferente, né? Por quê? E aquilo já faz na cabeça da pessoa, já, tipo, mudou ali a expectativa, a forma como vai aprender, então o ambiente físico mesmo, da onde a coisa vai acontecer, é muito importante. E as ferramentas. Aqui, quando eu falo que uma dessas alavancas é a ferramenta que te vai proporcionar esse caminho mais aberto da aprendizagem. Então, se você vai ter. A gente brinca muito no design, muito sobre o post-it, né? São aqueles papeizinhos de autocolante. Por que a gente usa tanto post-it, né? Por que as pessoas já olham para o design e já enxergam post-it? Porque a gente entende aquilo como uma forma de
colocar um pensamento curto já num pedacinho, onde eu posso mudar de lugar, eu posso mudar do que eu quero falar, eu posso juntar com outro com facilidade. Então, esse tipo de ferramenta permite mudança, permite que você mude de ideia, por exemplo, que você trabalhe de outra forma, que você junte ideias. Quando você tem uma ferramenta que não te permite isso, também é difícil de você avançar nesse framework do reaprenda. Então, são essas 3 alavancas que fazem com que você vá mudando essa forma aí, esse enxergar do que é aprendizagem, tanto para você quanto você para uma outra pessoa. Então, é algo que a gente também oferece, assim, como é um resultado de pesquisa, isso aqui foi tudo baseado em ciência, não é nada saiu da minha cabeça do nada, né, então, e que é baseado no design circular. Então, tudo isso é para mostrar o quanto que é possível fazer, mas exige também de nós coragem e esforço. E nem sempre a gente está disponível para isso, né? Ou seja, pela vida mesmo, que está deixando tudo muito mais difícil, seja porque a gente acha que a resposta vai ser fácil. E, infelizmente, eu tenho uma péssima notícia para você. A resposta para os problemas complexos não é simples. Mas eu acho que é isso. Não sei se eu respondi bem sua pergunta. Respondeu muito, muito, né? E acho, Leila, muito legítimo mesmo a gente compartilhar com essa audiência esse sentimento de que a gente também não está aqui para trazer uma única resposta. A gente vai trazer, como você muito bem colocou, né? A gente vai trazer essas visões, a gente vai trazer esses pontos de vista, né? E acho que isso contribui com a ideia do programa mesmo, né? A gente conseguir unir essas mentes para que a gente consiga olhar para as coisas de forma muito mais diversa, né? E também entender que a gente pode acolher aí diversos pontos de vista como esse que você está trazendo. Eu estava pensando aqui, né, que eu queria te pedir para trazer um conselho valioso para os educadores, né? Gente, acho que você já tem uma lista de conselhos valiosos que a Leila trouxe para você, né? Mas eu ainda quero te perguntar, assim, se você quisesse deixar, né, uma mensagem, a gente está caminhando aqui para o finalmente, porque a gente ficaria aqui a noite inteira, a gente viraria aqui um mês conversando sobre o assunto, acho que vocês já perceberam, né? Mas acho que seria bacana a gente deixar aqui uma finalização, né? Um conselho valioso que você poderia deixar para os educadores, e também uma perspectiva de como que a gente pode cultivar cada vez mais esses ambientes de aprendizagem que abraçam a tecnologia, mas de forma eficaz, né? Não é abraçar a tecnologia pela tecnologia, mas como que isso pode ser eficaz. Acho que se eu pudesse falar uma única coisa, eu diria você não é um super-herói. Então, assim, não trabalhe sozinho, se junte, vá para grupos, se organize em comunidades, troque, porque o caminho de quem quer fazer mudança é um caminho muito árduo. E às vezes a gente cansa no meio do caminho. Então a gente tem que ter outras pessoas ajudando a gente ali juntinho a caminhar. Quando você está caindo, vem um outro que está cheio de gás ainda, te levanta, ele lá vai de novo. Então eu acho que ao longo desse caminho eu tive muitas pessoas queridas que me apoiaram, que estavam ali junto, que também compravam ideias. E um dos lugares que foi a virada do meu processo como educadora foi quando eu entendi e larguei de mão que eu deveria saber tudo. Existe uma coisa mística, assim, quando a gente está na formação, é que a gente precisa saber tudo. Isso é uma falácia tão enorme que ninguém sabe tudo. Se sabe, já está errado, já morreu, então. Porque essa é a vida. A vida é sempre um processo para a gente aprender coisas novas. E não há nenhuma vergonha nisso, é o completo oposto disso. É uma alegria você ter uma oportunidade de aprender uma coisa nova, que talvez outras pessoas já saibam, mas você ainda não sabia. E tá tudo bem, então vamos lá, vamos aprender. Então, quando eu entendi isso, eu entendi que a minha sala de aula era uma rede. Eu entendi que os meus alunos eram meus parceiros.
eu entendi que trabalhar junto com eles do que só para eles era muito mais legal, muito mais divertido e muito mais rico. E isso é o que eu gostaria muito de deixar aqui, assim, é que você olhe para o seu aluno em sala de aula como um ser humano, uma pessoa muito massa que vai trocar com você. Seja um menininho de 3 anos de idade, ali você está ali no ensino infantil, seja uma senhorinha que está ali fazendo sua graduação pela primeira vez, depois de ter vivido uma vida inteira dentro de uma universidade, como já vivi. Então, você tem diversas vivências, diversas experiências, diversas oportunidades para você aprender ali junto com as pessoas e criando coisas juntas. Então, eu tenho memórias incríveis que eu compartilhei com os meus alunos. Então, quando a gente se encontra, é um momento de muita alegria da gente lembrar de coisas que a gente fez junto, de processo, porque eu me entregava de verdade, de corpo e alma, e eles sentem isso, eles sabem isso, e eles se entregam igual também. Então, acho que a gente sair desse lugar muito de eu falo, você escuta, eu sou autoridade, você é apenas um aluno, né? Tinha todo esse lugar muito ruim, verticalizado, e a gente trazer para um lugar mais horizontal, mais de troca, mais de colaboração, mais entre seres humanos que estão ali, não tem ninguém diferente ali, é todo mundo. Poderia ser seu sobrinho, poderia ser seu vizinho, poderia ser seu aluno que está ali. Então, é, que legal, uma outra pessoa para você conhecer e conversar e trocar. Então, acho que esses são pontos importantes. Crie ali grupos, comunidades, veja o seu aluno como o seu parceiro e exija que a escola abrace esse lugar de comunidade, sabe? E quando eu falo exija, não é num sentido mandatório, mas num sentido de vamos mudar o olhar para a escola como esse espaço realmente coletivo. Às vezes eu penso, eu olho para as escolas, né? E eu estou falando de escola, lugar formal, como lugares muito individualizados, né? Então, é a minha sala de aula, são os meus alunos, e aí você esquece que aquilo tudo é um grande coletivo de pessoas com um único foco. Então, trazer esse lugar da coletividade, da comunidade, é muito importante hoje para a gente, inclusive, repensar novos futuros, porque a gente perdeu esse lugar em algum momento da história da humanidade, essa nossa relação de comunidade, a nossa relação, inclusive, com a natureza, de se entender parte da natureza, e a gente precisa resgatar. E o começo desse resgate é a gente se entendendo primeiro como uma grande comunidade de troca ali dentro das escolas formais. Então, que é um lugar de muito poder e de transformação, né? Então, acho que seria esse o recado que eu daria. Nossa, falei até demais, era só uma coisa, falei 3. Gente, eu falo muito, desculpa. Eu acho que o pessoal está ali, Leila, com o caderninho, com a nota no celular, com o teclado, anotando os conceitos todos aí que você deu, porque são valiosos, muito valiosos. Divirtam-se, gente, divirtam-se. Educar e aprender é bom demais. Divirtam-se, só vai isso, divirtam-se. Leila, muito obrigada. Foi um prazer assim gigantesco mesmo ter você aqui na conversa de classe. Se prepare porque o pessoal vai pedir para você voltar, né? Você trouxe aqui muitas ideias inspiradoras, muitas visões assim muito inspiradoras para os próximos anos, para o que está acontecendo e para o que está por vir, né? Quero agradecer novamente por você ter aceitado o convite e dizer, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe.